Então, para o dia de hoje, para essa quarta-feira, ensolarada aqui no Rio de Janeiro, nós convidamos o professor Carlos Canejo, da Universidade Veiga de Almeida. Bom, por favor, Canejo. Uma boa tarde a todos. Walter, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para poder estar aqui com você e com o Luiz Gonzaga, que são duas referências para mim em uma série de atividades relativas aí ao nosso segmento, ao mercado, né, como um todo. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e dividir essa mesa, esse bate-papo com o Luiz Gonzaga. Tenho certeza que vai ser muito engrandecedor para todos. Bom, o Walter comentou rapidamente, eu sou também engenheiro civil de formação, acabei, né, me encantando pela área ambiental já no finalzinho da minha graduação, né? Rumei aí para primeiro fazer um mestrado na área de engenharia sanitária e ambiental, depois um doutorado na mesma área. Hoje atuo praticamente como docente na Universidade Veiga de Almeida, como coordenador de cursos. Atuo também como consultor em alguns projetos, mas tenho uma estrada aí, assim como o Walter, de mais de 10 anos no serviço público, né? Tive, né, o orgulho aí de, durante quase 10 anos, atuar no licenciamento ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro. Cheguei, à época, ao cargo de gerência do setor de licenciamento das atividades de saneamento e resíduos aqui no Rio de Janeiro. Hoje me dedico mais à minha vida acadêmica e às consultorias, né, que eventualmente aparecem, né, e me fazem ainda me manter dentro do mercado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir essa mesa com você, Luiz. Muito obrigado, Carlos Canejo. Então, eu vou agora, pessoal. Esse primeiro bloco, então, foi um bloco de apresentações, e eu vou agora passar para um conjunto de perguntas, lembrando que aqueles que tiverem, os nossos ouvintes, aqueles que estiverem participando aqui, quiserem interagir com a gente, façam suas perguntas, suas colocações no nosso chat. Nosso pessoal de apoio aqui vai estar disponível aí, selecionando, indicando essas perguntas para nós. Lembrando a vocês também que a Lavoro está nas mídias sociais, sigam a Lavoro e acompanhem a nossa programação. Eu vou começar, então, as nossas perguntas, pedindo para o Canejo esclarecer para a gente o que é o saneamento ambiental. O saneamento básico foi uma expressão muito utilizada, pelo menos na minha época de formatura, na época eu também sou engenheiro civil, falávamos de saneamento básico. Hoje a gente fala de saneamento ambiental e nós temos aí uma legislação que também faz referência aí a algumas vertentes dentro. Vou pedir para o professor Canejo fazer uma introdução explicando para a gente o que significa esse termo e a sua abrangência. Bom, Walter, obrigado por fazer essa pergunta. Eu gostaria, antes de começar a falar sobre o cunho técnico do termo saneamento ambiental e mencionando os seus pilares, as suas integrações, eu acho importante que a gente se atente ao termo sanear. Vamos olhar a etimologia do termo sanear. Se a gente vai dar uma olhadinha no dicionário, a gente vai ver lá que o termo sanear nada mais é do que tornar algo são, algo habitável, algo respirável, algo agradável. Significa também tornar algo apto à cultura. Isso faz com que a gente entenda que sanear é prever mudanças, é a melhoria de um estado e também, consequentemente, a melhoria de um ambiente. Então, o saneamento nada mais é do que derivado do termo sanear. Falando agora de maneira um pouco mais técnica, o saneamento ambiental é um conjunto de instrumentos que visa sanear o ambiente. Com isso, a gente atua em 4 pilares diferentes, né? A gente atua no pilar abastecimento, a gente atua no pilar esgotamento sanitário, a gente atua no pilar manejo de resíduos sólidos e a gente atua no pilar
drenagem urbana. E é interessante pontuar aqui a relação que o saneamento ambiental tem com a saúde pública, que é total. Esse é um ponto importantíssimo. A gente não pode esquecer dessa vinculação. Saneamento significa reduzir problemas de saúde. Quando eu invisto em saneamento, eu invisto também na saúde. Isso faz com que a gente se atente para a importância da mudança de cenário e, consequentemente, caminhar na direção da universalização do saneamento. Vamos tentar parar para pensar um minutinho, só para entender o dilema que é não termos a universalização do saneamento. Quando a gente olha, né, para uma comunidade mais carente, que não tem lá saneamento, a gente tem a certeza que, pelo fato deles não terem água, os hábitos de higiene necessários, né, para se evitar a proliferação de determinadas doenças, eles são reduzidos a praticamente zero. Não há água, não há, obviamente, a higiene que se espera. Ao mesmo tempo, essas pessoas sem o devido saneamento ambiental, ao sair de casa, se deparam com uma vala negra e entram em contato com aquele esgoto oriundo das casas do entorno, consequentemente também entram num cenário aí de fragilidade, uma possível contaminação. Quando a gente olha aqueles resíduos que em regiões mais carentes sequer tem coleta, lá atraindo vetores e também proliferando doenças, a gente vê a importância. Quando a gente pensa nas chuvas mais intensas em áreas onde não há drenagem, a gente tem a certeza de que haverão enchentes e que essas pessoas perderão o pouco que já têm. Então, falar sobre saneamento é essencialmente buscar soluções para a redução dos impactos da falta de saneamento na saúde. Com isso, a gente tem que aprender, né? A gente está vivendo uma crise sanitária agora, né, com o coronavírus. A gente tem visto as dimensões da problemática, né, do coronavírus no tratamento de esgoto. E a gente tem a certeza que o saneamento ambiental ele é nada mais importante e urgente para que a gente possa combater essa crise sanitária e várias outras, né? São doenças típicas que a gente vê surgindo a partir da falta de saneamento, diarreia, febre tifoide, cólera, hepatite, que vão lá explodir no serviço público de saúde pelo fato dessas pessoas não terem saneamento. Então, a gente sobrecarrega o sistema de saúde pela ausência de um sistema de saneamento adequado. A gente consegue apurar isso nas UPAs, nos relatórios que o Ministério da Saúde vem divulgando, a gente consegue apurar isso na realidade, no dia a dia, quando a gente se depara com doenças medievais rondando a nossa sociedade. Muito bom, muito bom. Lembrando que do ponto de vista do termo saneamento ambiental, quando a gente fala do saneamento ambiental, essa questão o Canês fez muito bem em resgatar a etimologia da palavra sanear. Muito legal isso. E lembrando que a gente está falando de 4 vertentes, né, Canês? O tratamento, abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, a coleta e o tratamento de resíduos e a drenagem das águas pluviais, né? Exatamente, esse é o ponto. O Brasil detém níveis precários e alarmantes em termos de saneamento básico, né? Em termos de saneamento ambiental. Em 2007, foi promulgada a Lei 11.445, que instituiu a Política Nacional de Saneamento. 3 anos depois, em 2010, foi a vez da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída através da Lei 12.305. E a minha pergunta para vocês, começando, como eu falei antes, pelo Gonzaga e depois pelo Canejo, na opinião de vocês, o que mudou de lá para cá? Quer dizer, o que mudou de 2007 para cá, de 2010 para cá, a partir desses 2 marcos legais, né? E o que pode se esperar de mudança a partir da instituição da legislação que acabou de ser aprovada pelo Congresso Nacional, que institui o novo marco do saneamento? Carlos Canejo. Bom,
eu tenho uma visão, talvez, bem parecida com a visão do Luiz. Eu entendo que os dois marcos legais que a gente está aqui mencionando agora, a 11.445 e a 12.305, eles elevaram a expectativa dos brasileiros em alcançar a universalização. Eu entendo que esses instrumentos não são ruins, ou eles estão descontextualizados, mas eu tenho que concordar em gênero, número e grau com o Luiz. Expectativa é totalmente diferente da realidade. Aí eu fiz o dever de casa, Walter, e fui olhar um bocadinho o que o Smith está falando hoje. Tem alguns números que eu acho importante colocar. Acho sempre importante ter esses números. Tá? O primeiro número é que 83% da população brasileira hoje tem acesso à água. Desses 83%, se a gente for analisar em termos de tratamento de esgoto, apenas 46% tem esgoto tratado. Se a gente for analisar a quantidade de resíduos que continua a ser encaminhada para os lixões, cerca de 24% do que é gerado no Brasil hoje. Se a gente for analisar o percentual de municípios que hoje ainda misturam água pluvial com esgoto, é da ordem de 55%. Então, apesar de 10 anos da 11.445, mais de 10 anos da 11.445 e praticamente 10 anos da Política Nacional de Resíduos, a gente vê que tem um esforço ainda gigantesco a ser feito. É claro, alguns números aí trazem uma sensação de tranquilidade, mas a gente está muito aquém do que deveria, a gente está muito distante daquilo que a gente está chamando de universalização do saneamento. Esse é um ponto importante, né? E eu acho que tem 3 questões, né, que tangenciam esses números aí. Na verdade, são 4 questões que tangenciam esses números. A primeira coisa é que a gente tem um caminho muito, mas muito longo ainda para percorrer, para a gente conseguir alcançar a universalização, que está prevista, de certa forma, nesses 2 marcos que a gente está conversando aqui. Que agora, com o novo marco do saneamento, que definiu uma data, que é em 2033, para a gente mudar efetivamente esse cenário, a gente tem pouco tempo. E a gente ainda vai enfrentar uma série de outras crises sanitárias que a gente vem enfrentando. No Rio de Janeiro, no início do ano, um caos aconteceu, água, na verdade, esgoto, praticamente não tratado, chegando à torneira do cidadão. Hoje a gente esbarra o problema sanitário do coronavírus. Uma outra questão, outro ponto, né, que eu mencionei, que eu acho que é importante, é que nos últimos 10 anos, eu acho que colabora bastante aí com a visão do Luiz, a gente viu claramente que os governos não têm conseguido dar a atenção necessária para resolver os problemas inerentes à pasta do saneamento. É muito importante que a gente olhe sobre essa perspectiva, que apesar dos marcos legais, o governo parece não ter logrado o êxito necessário, aquilo que se espera para resolver o problema. E o pior de tudo, que é algo que a gente tem que evitar ao máximo, o saneamento ele é essencialmente uma pasta técnica, ambiental e de saúde pública. Ele não pode ser transformado num capital político. Muda governo, o saneamento tem que continuar. Esse é um ponto extremamente importante. Extremamente importante. E para fechar, esses números que eu aqui comentei, eles são números que não avaliam absolutamente nenhum quesito de qualidade desses serviços que são prestados. Ou seja, sabemos muito bem
que temos inúmeras estações de tratamento de esgoto no país que funcionam como caixa de passagem. Elas praticamente, quando muito, diluem esgoto em água pluvial. Temos muitos aterros sanitários que operam muito abaixo da técnica esperada para garantir a segurança ambiental. Muitos. Temos muitas cidades que recebem água sem o devido tratamento, continuando a transmitir doenças, e N doenças, como aqui já foram falados, para a população. Eu entendo, na minha humilde opinião hoje, como acadêmico, que eu acho que é o melhor lugar do mundo para se estar, né? Talvez seja a posição mais isenta possível. Eu entendo que os fatores críticos hoje de sucesso para esse cenário aí do saneamento, eles sejam, primeira coisa, compartilhar as ações de operação de saneamento com empresas idôneas. É claro, o Estado não está dando conta de tudo. Isso é fato. E o segundo ponto que eu acho importante é que a própria sociedade, através de engajamento, através de práticas de colaboração, ela faça até mesmo um papel que imprima uma maior regulação nos serviços. A sociedade, ela tem esse papel. Então, a gente também não pode mais, né, ficar com aquela ideia paternalista de que o governo vai ter que resolver tudo. O governo ele tem que resolver um monte de coisa, mas, em especial, reconhecer que ele não está sendo capaz de equacionar os problemas do saneamento e colocar, dividir a responsabilidade, sim, com as empresas privadas, através de concessões, de instrumentos, seja lá o que for, para que a gente possa elevar a qualidade do serviço prestado. E, é claro, tendo aí também as agências reguladoras atuando da maneira que deveriam, em suma, a gente tem uma série de desafios e a gente vem, obviamente, comprovando também que há uma certa inabilidade dos governos, da esfera municipal, federal e também estadual, em equacionar o dilema do saneamento. Eu queria que vocês, só para finalizar esse tópico, muito rapidamente, o que vocês diferenciam entre essa legislação aprovada agora e as duas leis que nós nos referimos anteriormente, daqui para frente? Como que vocês enxergam que essa lei recém-aprovada pode ser um diferencial com relação às duas legislações que a gente falou antes, no caso, a 11.445 e a 12.305? Rapidamente, para a gente sintetizar e pular para a próxima pergunta. Bom, é uma pergunta realmente, né, Walter, capciosa e complexa, como já era de se esperar, né? Eu acho que tem algumas questões, né, com relação ao marco, né? Primeiro que ele reforça alguns pontos que são importantes que até agora não foram resolvidos. A gente torce para que, a partir disso, o cenário mude. Em especial, eu acho que a mudança do modelo, né, lá dos contratos de programa que são feitos, ele é um ponto muito importante, tá? Que agora a gente, talvez com um olhar mais ampliado para a concessão, eu acho que a gente tem a maior chance aí de lograr êxito na melhoria desses números. Isso eu digo como um observador do saneamento nos últimos 20 anos. Eu acredito de maneira fiel, né, que, apesar dos esforços e de alguns avanços, né, é importante que a gente tenha a iniciativa privada atuando de maneira mais ampla, sim, né, na área de saneamento. Esse até é um ponto que retoma aí minha fala anterior. E eu entendo isso, há uma série de questões, né? A gente vai ampliar aí as concessões, isso é terceirizar, isso vai dar problema, os países desenvolvidos estão voltando, estão reestatizando, mas olha só, eles saltaram de uma situação ruim para uma melhor, ao ponto de poderem intervir e reaver o sistema. Hoje, a gente não tem isso. Hoje a gente tem um sistema precário, e eu acho
que o novo marco de saneamento ele vai trazer esse benefício. Eu acho também que a gente precisa repensar um pouco sobre a questão, né, lá do veto, do artigo 20, que foi mencionado. Acho que a gente vai tratar isso num ponto posterior, mas eu acho que cabe aqui uma reflexão sobre a importância de se inserir efetivamente os resíduos no mesmo lote, é claro, da água e do esgoto, porque afinal de contas a gente está falando de saneamento. Como é que fica hoje? Porque o novo marco de saneamento estabeleceu alguns prazos aí para a erradicação de lixão. Lembrando que não havia prazos, né? Havia um entendimento equivocado até de parte da imprensa, da parte da mídia, de que a 12.5 estabeleceu prazo para encerramento do lixão. E não foi. Ela estabeleceu prazo para a elaboração dos planos municipais e regionais de saneamento e ela estabeleceu prazo para que se deixasse de enterrar resíduos e passasse a se enterrar rejeitos nos aterros sanitários. Mas ela não falava de prazo de lixão. Essa nova lei, sim, ela fala de prazo de lixão, que é um pouco aí, na minha opinião, como engenheiro, não sou advogado, é um pouco contrassenso, porque nós temos aí legislações anteriores que nunca permitiram a figura do lixão. O lixão não é permitido. O lixão é, em si, um crime ambiental que deve ser imputado ao seu prefeito. Eu não imagino de outra forma. Eu não sei como é que o Ministério Público, os órgãos ambientais, vieram trazendo isso ao longo dos anos, porque um lixão não poderia existir. Uma vez identificada a sua existência, o responsável direto pelo lixão é o prefeito. E esse prefeito deveria ser enquadrado criminalmente por permitir, na área da prefeitura a qual ele gerencia, a existência de um crime ambiental que é permanente, é todo dia. O lixo pinga lá no lixão todo dia. Então, eu realmente, Tribunal de Contas, Ministério Público, órgão ambiental, com a existência de lixão, não cruza. Na minha cabeça, não entra. Lixão, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o órgão ambiental, isso na minha cabeça não entra. Bom, mas a lei hoje ela estabelece alguns prazos. Então, eu queria que você comentasse isso e também aproveitasse para dar um panorama para a gente, você que é um homem muito ligado às pesquisas, tem muita informação, como é que está a situação hoje do Estado do Rio de Janeiro? Quais são hoje, quantos são e quais são os lixões hoje que, infelizmente, continuam operando no Estado do Rio de Janeiro? E como é que você vê aí a luta pela erradicação dos lixões frente à nova lei? Bom, Walter, realmente, você tem toda a razão. A gente ficou enxugando gelo desde a política lá, alguns entendendo que a gente tinha um prazo, outros entendendo que não. Fato é que o tempo avançou e, em alguns estados, o encerramento dos lixões avançou, né? Mas ainda não é a realidade nacional, né? O novo marco ele define, né, que para as regiões metropolitanas todos os vazadouros deverão ser encerrados até 31 de dezembro desse ano. Assim se espera. É audacioso, mas assim se espera, né? Vamos ver depois quais são as manobras políticas que os nossos governantes a nível municipal farão para explicar né, um eventual não atendimento a mais essa exigência legal. Para os municípios... Só um parênteses, Caneja. Aqui na região metropolitana do Rio, quais são e quantos são e quais são os lixões que devem ser fechados até 31 de dezembro desse ano? Walter, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente não tem mais em operação regular. Quando eu digo operação regular, significa dizer que é algo legitimado pela prefeitura de um vazadouro. A gente não tem operação, a gente tem áreas que foram, de certa forma, abandonadas, com uma recuperação totalmente cinematográfica para que a gente possa acreditar que aquele problema ele foi resolvido. As áreas, na sua grande maioria, foram apenas maquiadas e deixadas ao relento, né? Não adianta a gente avançar de um lado e fragilizar o outro, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro hoje a gente tem, né, ainda
alguns municípios que encaminham seus resíduos para vazadouros, mas na região metropolitana em si, a gente, de certa forma, está adequado, se assim pode dizer, com o destino ambientalmente adequado, né, dos resíduos a partir dos aterros que são ou consorciados, ou públicos, ou particulares, empresas particulares que estão prestando esse serviço. Né? O Marco ele fala também, né, que aqueles municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024 para resolver a problemática. E olha só, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente está discutindo consórcio há quase 15 anos. E até hoje, a gente não consegue fazer com que dois prefeitos de partidos diferentes se deem as mãos para resolver o problema e criar escalabilidade para construir um aterro. Aqui no Rio de Janeiro, em especial, houve um esforço muito grande para encerramento de vazador e construção de aterro, que, de certa forma, gerou um cenário positivo. Né? Volto a dizer, não estamos falando aqui com detalhes sobre a qualidade operacional desses aterros. Só estou falando do número em si. Se a gente for analisar hoje, tá? A gente tem 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Desses 92 municípios, 82 encaminham os seus resíduos para um local que é considerado adequado. Temos aí 10 municípios que hoje continuam a encaminhar os seus resíduos para os vazadouros, o que também é uma lástima, tá? Porque quando a gente olha quais são esses municípios, a gente vê que estratégias montadas há mais de 10 anos para resolver o problema não avançaram por simples travamento político, por simples dissintonia política entre prefeitos e governo do Estado. Eu fiz o dever de casa também para isso, fui fazer uma pesquisa, identifiquei lá, como você tinha pedido, para a gente pontuar aqui quais são esses lixões que hoje continuam ativos, né, no estado como um todo. A gente tem lá a área de Itatiaia, a área de Resende, Teresópolis, que alguns chamam de aterro sanitário, mas nunca foi um aterro sanitário. Aquilo é, no máximo, um vazadouro com algum sistema de controle. Né? Temos também os municípios de Cambuci, São Fidélis, Italva, Itaperuna, Natividade, Porciúncula e Bom Jesus. Agora, se a gente analisa com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê que boa parte dos municípios que ainda têm hoje lixões são municípios no noroeste fluminense. Esses municípios do noroeste fluminense, no plano estadual de resíduos, que já tem alguns anos, já tinham solução prevista. E essa solução era um consórcio. E, pasmem, para mim é uma triste notícia, mas pasmem, esse consórcio ele logrou êxito, ele se organizou, o Estado financiou a compra de uma área, o Estado financiou a construção de um aterro sanitário esse que atenderia a 8 municípios do noroeste fluminense, resolvendo, em tese, essa questão. O aterro sanitário passou por todas as etapas de licenciamento, ele teve o RAIS, LP, LI, teve até LO e nunca recebeu 1 grama de resíduo. Nunca recebeu 1 grama de resíduo por desalento político. Eu acho que esse é um ponto que o Luiz aqui já colocou muito bem, de maneira bem enfática, que para mim é inaceitável a gente continuar, né, a sustentar, de certa forma, 10 lixões, muitas vezes com um aterro sanitário operacional, em tese, disponível para receber esses resíduos, por puro desalento político. Isso, para mim, é uma vergonha. Né? É claro, Walter, que essa é uma pergunta extensa. A gente podia levar aqui alguns dias ou fazer um fórum só sobre esse assunto. Né? Vamos fazer, Canete? Esse panorama é um panorama, assim, é claro, avançamos, numericamente avançamos,
melhoramos a quantidade de resíduos que iam para vazadouro e que hoje vão para aterros. Isso é ótimo, né? Isso é bom, mas isso não resolve o problema ainda, porque a gente pulverizou a área de aterro, a gente tem visto uma fiscalização frágil desses aterros, o que leva, na verdade, a um conforto, muitas vezes, das empresas e uma operação, muitas vezes, deficiente. É necessário que haja um acompanhamento, uma fiscalização constante dos aterros sanitários, feita pelos órgãos ambientais, feita pelo próprio Ministério Público, até se for o caso, para garantir a qualidade da prestação desse serviço, que é um serviço público, né? Então, temos um desafio aí pela frente. O Estado do Rio de Janeiro, numericamente, ele tem um bom cenário, mas, de certa forma, a gente não tem um monitoramento da qualidade operacional desses aterros. Aliás, desses aterros, e também a gente esbarra na problemática da ainda existência desses vazadouros que aqui eu mencionei para você. O Penido, e já estava previsto no nosso script, ele pergunta qual é a opinião de vocês sobre os vetos do Palácio, os vetos do Palácio, os vetos do presidente da República na lei. Como é que vocês avaliam a questão dos vetos que foram feitos pelo Palácio na Lei 14.026 de 2020 e se esses vetos devem ser mantidos ou derrubados pelo Congresso? Então, atenção os ouvintes e atenção os oradores. Eu fiz aqui alguns comentários de algumas perguntas, onde eu deliberadamente empurro a questão da regulação para um novo encontro nosso, empurro a questão da sustentabilidade econômica financeira, cobrança, taxa, tarifa, para uma outra discussão que a gente faz questão de fazer aqui, chamando, inclusive, outros especialistas no assunto, mas, obviamente, vocês estão livres para fazer esses comentários. E, voltando aqui à pergunta, que é a última pergunta do dia de hoje, tinha mais uma, mas, devido ao horário, eu vou encurtar. A opinião de vocês sobre os vetos que foram estabelecidos pelo Palácio, se esses vetos devem ser mantidos, se devem ser derrubados, se algum deve ser mantido, se outro deve ser derrubado. E ao responder essa última pergunta, vocês também podem se manifestar sobre os comentários anteriores. Canejo, se você me permite, claro. Eu vou aproveitar aqui, já que nós estamos nos nossos finalmente, eu vou só ler aqui para vocês, lembrando, então, que as questões relativas à regulação e as questões relativas à sustentabilidade econômica financeira, cobrança de tarifa, vão ser objeto de um evento específico sobre esse tema. Mas eu gostaria só de ler aqui mais algumas perguntas para a gente ficar com a ideia e, quem sabe, aí nas considerações finais. A Érica Fernandes, ela fala novamente a questão da educação. Como a educação pode reforçar a ideia das questões ambientais não são questões de governo, e sim questões de Estado, dizendo que o engajamento da população perguntando, na verdade, se o engajamento da população é determinante. A Tassiane Silvério pergunta se os consórcios seriam um caminho para os municípios menores. Então, acho que isso aí cabe nos comentários. O Pedro Pequeno é novamente enfático, dizendo que os municípios precisam cumprir a legislação, né? E de resíduos sólidos devem ser atualizados junto com os PPAs, com os planos plurianuais, que isso pode, eventualmente, amarrar os municípios a diminuir a inadimplência. E o Luciano Basto volta a lembrar que, na questão da cobrança da tarifa, a questão do IPTU, aonde tem tarifa cobrada no IPTU, já é cobrada no IPTU. Se houver uma outra tarifa, isso vai ter que ser relativizado para não se ter dupla cobrança pelo mesmo serviço. Eu acho que isso aí vai ser muito difícil acontecer. Eu acho que quando essas tarifas começarem a vingar, elas vão estar bem relacionadas aonde que vai ser a cobrança, quanto que vai custar e, obviamente, vão se evitar de se fazer a cobrança dupla pelo mesmo serviço. Então, esses foram os últimos comentários e perguntas que chegaram. Canejo, respondendo, então, a questão da pergunta e mais esses comentários, você já pode, inclusive, fazer as suas considerações finais, depois a gente passa para o Gonzaga fazer as considerações finais dele, lembrando que, quarta-feira que vem, às 14 horas,
nós temos um evento justamente sobre a questão da sensibilização ambiental. Nós vamos trazer aqui dois jornalistas, um deles é o Manuel Alencar, outro é a Silvia Marcus, e nós vamos falar sobre jornalismo e sensibilização ambiental como ferramenta na gestão de águas e resíduos, na quarta-feira da semana que vem. Bom, mas então, Canejo, por favor, responda essa última pergunta, já fazendo as suas considerações para a gente poder caminhar para o encerramento. Walter, eu acho que eu não vou fazer uma resposta. Eu vou fazer uma paella com um monte de coisa dentro, porque tem muita coisa para responder numa resposta só. Mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar, vou fazer o possível. Eu estou, assim, total sintonia com a fala do Luiz, no sentido de que eu também, né, são 12 vetos que foram propostos, tem alguns que são, obviamente, de maior destaque do que outros, e a gente abraça mais aqueles que a gente enxerga serem os de maior relevância, né? O ponto que o Luiz toca sobre o artigo 20 é muito importante mesmo, porque surge uma certa dúvida, né? Apesar da gente ter uma lei, será que esse novo marco poderia não vir a gerar algum atraso? Não, isso já está ficando cada vez mais claro. Esse é o ponto que a gente deve investir nessa discussão, né? A gente também comentou aqui, né, a necessidade dessa mudança, né, do contrato de programa não ser prorrogado, porque isso poderia jogar a gente mais 30 anos, né, para uma demora dessa livre concorrência. Esse é um ponto muito importante a ser tocado. Eu sou totalmente favorável, a gente já conversou sobre isso, né? Sou totalmente favorável a gente investir num processo tarifário mais justo para a área de resíduos, para que a gente possa ter um sistema de qualidade. Né? Quando está tudo imbuído lá no IPTU, a gente não tem muita sensação de realmente estar arcando com aquele serviço. Agora fica sem pagar a luz para você ver, fica sem pagar o gás para você ver o drama que a sua vida se transforma. Eu acho que é esse drama que as pessoas precisam sentir um pouco mais. Talvez, infelizmente, a gente já está há anos tentando trabalhar com uma sensibilização afetuosa nesse aspecto, no que tange a gestão de resíduos, mas tem que começar a doer no bolso. As pessoas precisam entender que fazer a gestão de resíduos não é fazer mágica, não é um passe de mágica e sumir com milhões de toneladas de resíduo todo dia, né? Você tem um fluxo, é coleta, é tratamento, é disposição final, você tem uma cadeia, como o Luiz aqui colocou, de bilhões de reais anuais para sustentar isso. Então é importantíssimo, né, que a gente realmente atue no sentido da sensibilização da população. É óbvio, o ideal seria que a gente conseguisse fazer essa sensibilização única e exclusivamente no afeto, mas a gente está vendo claramente que é necessária a imposição de um sistema tarifário específico para resíduos, para conseguir fazer com que as pessoas repensem os seus atos, que elas consumam menos e que elas gerenciem melhor os seus resíduos, porque elas vão sentir no bolso os efeitos de uma gestão eficiente dos resíduos dentro da sua própria casa. Então, a gente tem uma série de desafios, né? Eu acho que esse tipo de fórum é muito oportuno, porque a gente fica aqui trocando ideias, debatendo e certamente influenciando pessoas a terem compromissos, a terem uma visão mais sensível, né, mais real do segmento que a gente está atuando, né? Com isso, Walter, eu não vou me estender muito mais, as perguntas são, obviamente, são muito mais complexas do que essa minha fala, mas já fico aqui ansioso para um próximo convite para a gente ir a fundo em outros temas. Canejo, então, em relação aos vetos, você queria chamar a atenção para algum ou não? Então, eu destaquei aqui dois, né, que eu já tinha comentado anteriormente. O primeiro é a questão do contrato de programa, que eu acho que é importantíssimo, né, que ele seja vetado, a manutenção do contrato de programa que ele seja vetado, né, e com relação especificamente aí ao artigo 20, eu admito que no início surgiu uma dúvida, porque se isso viesse a impactar o que hoje já é desenvolvido a partir das diretrizes da Política Nacional de Resíduos, acho que valeria uma reflexão. Mas a cada dia a gente vê que não, realmente não pode andar separado. Resíduo está junto, tem que estar andando com água, com esgoto, com drenagem. Só assim a gente vai conseguir ver, né, de certa forma, maiores resultados, né? É claro que você não pode esperar, assim como o Luiz bem colocou, que uma empresa que não tem nenhuma expertise na gestão dos resíduos, ela assuma essa pasta.
É claro, são anos, 40 anos, 50 anos de expertise de mercado para serem colocados de lado, né? Na verdade, a gente precisa, como eu comentei logo na minha primeira fala, que essa transferência de responsabilidades entre governo e empresas privadas, ela seja feita de maneira idônea, ética, orientada, é óbvio, para o perfil das empresas. Suas considerações finais, por favor. Não, só realmente agradecer. Entendo que esse é um fórum de extrema importância. Acho que o saneamento ele precisa ser dito, precisa ser discutido, precisa ser ouvido. Eu acho que todos os pontos que aqui foram levantados são estratégicos. Acho que o marco para o saneamento, o novo marco do saneamento, ele é necessário, né, para que a gente mude a cultura e a forma com que tanto empresas quanto governos e a sociedade enxerguem o saneamento. A gente precisa lembrar mais uma vez, né, do que é o saneamento. Nada mais é do que a gente entender, tornar habitável um determinado local. É tornar apto a uma cultura. A essência seria essa. Então, cuidar do saneamento é, na sua essência, cuidar da sociedade, cuidar da saúde, e esse marco ele vem fazendo essa contribuição que eu acho que é muito importante para todos nós.